Graça e paz, um bom dia, um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estou muito contente de estar aqui com você mais um dia, aprendendo um pouquinho do que Deus quer nos ensinar através da meditação. E meu nome é Alan Conte Júnior, sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso, aqui em Guarulhos. E vamos meditar nessa manhã a respeito de um tema muito interessante. Então vamos meditar no nosso tema, que é Deus meu, no Salmo 22, 1. Convido você a ler comigo. Salmo 22, versículo 1. Diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar, tão longe das palavras do meu clamor? Esse salmo ele é maravilhoso, mas além de maravilhoso, ele te traz alguma coisa à memória? Pois é. Jesus Cristo, quando esteve na Terra, ele não só cumpriu uma porção de profecias messiânicas, mas ele também citou muitas coisas e fez as suas palavras serem, cumprimento de profecias. Como é a questão aqui? Esse salmo aqui, ele é a exata citação que Deus faz, Jesus faz, na verdade, na cruz, no seu momento mais doloroso. E aqui vem uma curiosidade. Eli, Eli, encontrado no livro de Mateus, é a forma hebraica de Deus meu, em contraste com a forma aramaica que já se perfaz no livro de Marcos, a saber, Eloi, Eloi, que tem o mesmo significado, Deus meu, Deus meu. Ainda que o salmo ele tenha sido criado para essa questão messiânica, este salmo que nós lemos, ainda assim ele teve o significado dele nos dias do salmista. Ele não foi simplesmente algo para se cumprir, mas ele também foi vivido pelo salmista, por isso essa tristeza toda. E por isso que esse salmista faz esse brado de tristeza, o escritor aqui ele vai declarar, é uma real afirmação do que ele vivia no momento. Existem momentos em nossas vidas, e nós podemos entender bem isso, que realmente não sabemos como lidar nem como proceder. Quantas vezes nós só tínhamos lágrimas e nada mais para entregar a Deus nas orações. Ainda bem que Romanos vai dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então essas palavras elas vêm de uma alma quebrantada e necessitada diante de Deus, não somente de uma pessoa impelida pelo Espírito Santo ou pelo Espírito de Deus para escrever, mas claro, Deus ali fez que isso fosse escrito dessa forma, para que tanto entendêssemos que o salmista sofreu, bem como lembrássemos que o Cristo viria de sofrer anos depois. Não sabemos ao certo o que esse homem passou, mas é certo que era um fardo pesado. Se fosse diferente, não fosse um fardo pesado, não fosse algo ruim, ele não seria uma premissa do sofrimento que o nosso Salvador teria na cruz anos depois da confecção desse salmo. E ele vai prosseguir, se nós olharmos direitinho no salmo, e ele faz uma pergunta a Deus: por que estás tão longe de me salvar? E realmente, às vezes a noite é tão escura, que ela esconde de nós a presença de Deus. Às vezes a nuvem é tão grande que não deixa a gente olhar para aquele que o sol é trevas. Então o deserto quente ele vai exaurir de nós nossas forças, a ponto de nós queremos desistir. O vale às vezes é tão sombrio, tão sozinho, que nós achamos que ninguém se importa com a gente. Mas nós esquecemos que o momento mais escuro da noite, ele vem exatamente antes do nascer do sol. Que a bonança ela sempre vai vir após a tempestade. Que no deserto sempre vai haver um oásis para salvar, para ajudar e para garantir a salvação daquele que ama a Deus. Que ele jamais estará longe de nós e que a sua mão forte nunca estará longe o suficiente que não possa nos alcançar até os confins da terra. É interessante que ele prossegue, dizendo ainda mais, fazendo ainda a outra parte da pergunta a Deus, que diz o seguinte: tão longe das palavras do meu clamor. Spurgeon certa vez disse que Deus é um Deus que ouve orações e às vezes responde. Tantas orações que nós fazemos sem resposta, tantas petições sem retorno, parece realmente que Deus não se importa conosco. Porém, apesar de eu saber que o silêncio de Deus é desesperador, eu também devo lembrar que no silêncio ele me ensina a confiar nele.
Para encerrar, e para que você entenda o que Deus quis nos ensinar, e quer sempre nos ensinar com seu silêncio, e enfim, a gente tem que lembrar que no momento mais difícil, e qualquer que seja ele, as palavras de Jesus em Marcos 5,36b, a parte B do versículo, elas sempre vão ter efeito, porque ele mesmo disse que tudo passará, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, tudo a Bíblia, tudo que ele disse não vai passar. E ele diz o seguinte a nós: não temas, crê somente. Então, se nós acreditarmos em Deus e temos confiança nele, não importa o vale, não importa aonde estivermos, ele há de ser por nós. Mesmo que o nosso fim seja a morte, ainda assim vamos estar com ele, o nosso santo, soberano Salvador. Vamos orar nesse momento? Encerrando esse momento, agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito, por ele ser tão bom, ainda que nós não merecemos. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, te louvo, Pai querido, por mais este momento, por essa oportunidade. Que seja feito somente o teu querer em nossas vidas, Pai querido. Que nos lembremos bem, que bem como o nosso Senhor Jesus sofreu, nós muitas vezes sofremos, ainda que nosso sofrimento nem se compara ao do nosso Senhor. Mas que possamos lembrar bem que o Senhor sempre estará por perto para cuidar de nós. Sempre estará por perto, porque o meu Jesus morreu, mas ressuscitou e vive eternamente. Na honra e na sua glória, Pai querido, nos céus, e um dia há de vir me buscar. E eu te louvo por isso, Pai querido. Cuida de nós, nos dá sabedoria, que possamos viver os nossos dias para honrar o teu nome. Cuida de quem está nos ouvindo, seja feita a tua vontade na vida dessas pessoas. Eu te louvo por tudo. Peço que o Senhor cuide de nós, seja feita somente a tua vontade, por Jesus o Santo. Amém. É isso aí. Agradeço você pela atenção. Que Deus lhe abençoe. Que Ele faça somente a vontade dele na sua vida. Que nós sempre lembremos que Ele é o nosso maior tesouro. E que tudo que vamos fazer hoje seja para a glória e honra do nome dele. É isso aí. Falou. Fica com Deus.